Vamos lá. Primeiramente, por que as pessoas confundem altas habilidades com superdotação? Ou é a mesma coisa, não é? Qual que é a lógica disso? Beleza. A lógica é a seguinte, tiveram traduções de termos no Brasil, né? E aí, historicamente, esses termos foram juntados em legislações aqui no Brasil. Então, se você vê em políticas públicas, vai estar altas habilidades / superdotação. Aí vai ter lá, por exemplo, o indivíduo com altas habilidades / superdotação tem direito à educação especial. É um portador de necessidades educacionais especiais. É um cara que não... Se você botar ele na escola típica, ele não vai ficar bem mentalmente com o tempo. E aí ficou essa legislação e ficaram esses dois nomes como sinônimo. Só que na literatura, a gente vai muito mais para gifted, que é a superdotação, como uma condição neurodivergente, né? Uma condição que vai se manifestando desde a concepção, desde a genética ali, tem fatores poligênicos envolvidos nisso. E tem um envolvimento grande do fator G de inteligência. O fator G é um fator que explica boa parte das habilidades mentais. O que significa isso? Que aquele indivíduo pode aprender a fazer uma edição de vídeo, pode aprender a fazer música, pode aprender a fazer poesia, pode aprender a fazer leitura, pode ser um bom orador, ele pode aprender rápido, quase qualquer coisa. Então esse é o superdotado, né? Esse é o gifted. Esse termo começou lá nos anos 1920, lá com a Holling Wolf, a Leta Holling Wolf. Ela estudava crianças com muita inteligência profunda. Potencial de aprendizagem e ela rápida. Começou a usar esse termo gifted, né? E esse termo daí depois, o Terman lá em 1920, 30, começou a fazer aqueles estudos com pessoas com 145 QI a mais e tal. E isso foi se consolidando essa nomenclatura. Já high abilities, né? Altas habilidades seria uma expertise, um cara que tem algum domínio muito grande em uma área. Então pode ser um mega jogador de xadrez, pode ser um tenista, pode ser um jogador de futebol, mas quando você conversa com ele ou põe ele para fazer testes ali, talvez não dê um fator G alto. Sim, ele pode ter uma das inteligências. Isso. Destaque, ele pode ter uma habilidade absurdamente desenvolvida que com certeza veio de uma grande aptidão, né? Então, tem crianças que... Tem vídeos de criancinhas 2 anos tocando violão, assim, segurando... Chinês. Tocando violão, tocando piano. Já vi um bebê lá com 1 ano e 8 meses tocando piano sozinho, segurando ele, assim. Pode ser um superdotado? Pode, mas também pode ser uma pessoa com uma aptidão musical absurda ou aptidão matemática absurda e só. Então, tem pessoas que têm, sei lá, por exemplo, memória fotográfica. Tem uma menina nos Estados Unidos que tem uma memória fotográfica, uma memória muito, assim, ela fecha o olho aqui, desenha o negócio, mas não tem o resto. Então, o que eu trabalho? Apesar de eu falar muito de altas habilidades, eu trabalho com o superdotado, com o gifted. Só que tem um porém aí, que é como esse termo foi... A cultura criou uma ideia de superdotado, né? Superdotação. E essa cultura é uma cultura que tem um significado pesado e ruim para o indivíduo. Por exemplo, se você identifica uma criança com superdotação e você não esclarece para os pais ou para a escola o que é a superdotação, a tendência é que eles olhem para aquela criança e deixem ela sozinha, se vira aí porque você é superdotado, você faz tudo sozinho. Quando, na verdade, essa criança, ela tem uma necessidade absurda de conteúdo. Uma necessidade, assim, muito maior de estímulo. Então, você vai deixar, via de regra, essa criança sem estímulo. Vai deixar ela solta, largada. Ou os pais vão deixar ela, sei lá, assumir responsabilidades muito cedo, por exemplo, de cuidar dos irmãos e tal. Ela é superdotada, ela dá conta. Essa ideia de superdotação vem para os professores e para os pais. Tem um estudo falando que 6 em cada 10 dos superdotados são abandonados assim, nos sistemas de triagem escolar nos Estados Unidos por conta disso. Acaba sendo um problema. O professor tem uma ideia de superdotação que é um desempenho muito excepcional. Esse negócio é absurdamente fora da curva.
e ele não enxerga aqueles indivíduos ali que estão ali, que são superdotados, então eles não são nomeados para os programas de testagem, onde você faz teste de QI, bateria de teste de QI, de atenção e etc. E aí, então, eles não têm chance de serem identificados. Então, isso... Vira só um cara fora da curva. Isso até na América lá acontece, aqui também acontece. Então, o que acontece? A gente fala muito... Eu falo muito do termo altas habilidades. Quando eu comecei a falar disso, tinha pouca gente falando na internet. E eu comecei a perceber isso. Eu começava a falar do assunto, usava um termo, usava outro termo e via o impacto. Eu comecei a notar que os pacientes que vinham, eles tinham muita timidez em se reconhecer assim. Quanto maior a inteligência, aliada com uma saúde mental, assim, um equilíbrio emocional ok, o indivíduo tende a não querer ficar publicizando. Né? Eu sou muito inteligente, sou mais inteligente, etc. E não é o que acontece normalmente. Então eu comecei a entender, putz, se eu falar superdotado, eu vou comunicar, né? Eu vou comunicar com pouca gente, né? Que são não necessariamente pouca gente, mas assim, não é o público que eu quero ajudar. Por quê? Olha o raciocínio. Se o cara fala assim, eu sou muito inteligente, tá tudo certo comigo, por que ele vai precisar de um psicólogo clínico que ajuda superdotados? Agora, se você fala, eu conheço alguém, minha esposa, ou meu marido, sei lá, e a pessoa tem uma habilidade incrível em várias coisas, mas ela não acredita. Quando eu falo que ela é excepcional, ela não acredita. Ela fala, não, mas eu sou normal. Aí esse é o cara que eu quero ajudar. Entendi. Porque esse fui eu. Esse fui eu na escola. Eu quero falar, mas acabei nem passando suas credenciais aqui. Então vamos lá. O Jean é o psicólogo clínico de pessoas com neurodivergências, professor, divulgador em superdotação e TDAH. E o Jean sempre teve uma complexidade mental alta sem conseguir entender o que sentia. Imagino que seja isso aí, um pouco da sua infância. Vamos contar. O que exatamente era essa dificuldade da compreensão? Então, eu era uma criança que eu costumo classificar assim: você tem a criança problema, a criança invisível e um degradê entre isso. A criança problema, geralmente uma criança mais combativa, traço de personalidade, né? Combatividade. Com menos amabilidade, que é outro traço de personalidade. Então, ela é uma criança assim que ela levanta a mão e fala: professor, tá errado, eu não quero ficar aqui, essa aula tá chata. Aí ela é taxada de problema. E tem o aluno invisível. Geralmente, esse aluno invisível, ele tem uma amabilidade maior, que traduzindo a grosso modo, poderia dizer que parece com a empatia. Mas não é só isso, né? Uma carência também? Não, a amabilidade tem a ver com circuitos cerebrais envolvidos com um comportamento mais maternal, de cuidar do outro. Se preocupar com o outro. É carente. Não. É cuidar do outro, se preocupar com o outro e valorizar o que o outro sente e tudo mais. Então, essa é a amabilidade. E os indivíduos que têm muita inteligência e muita amabilidade, eles sentem muito a dor dos outros. Então, ele vai falar, eu sei a resposta. E ele começa a ver que todo mundo não sabe. Aí ele começa a pensar, peraí, se eu tô falando que eu sei a resposta toda vez e os outros não sabem, eles vão se sentir mal. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fingir que eu nem sei. Então aí muitos fazem isso. Eles acabam escondendo as habilidades deles para não se destacar muito, porque o destaque faria, na cabeça deles, daria desconforto nos outros. Consequentemente vai ser excluído do grupo. Pode ser excluído, pode sofrer bullying. Pode ser assim, eu vou ser o queridinho da professora. Então, os alunos pegam no pé dele. Sobretudo mulheres. As mulheres mascaram muito mais que os homens. Tanto que você pega, às vezes, irmãos. E aí você pega ali, você faz um teste, você vê que os dois têm uma inteligência muito alta. E o homem expressa mais isso, né? Ele usa mais isso, digamos assim. E a mulher, ela abafa um pouco mais. Tanto que fenômenos como síndrome de impostor são mais fortes na mulher do que no homem. Então, tem uma coisa cultural aí da mulher, ela se encaixar mais, mascarar muito mais, fazer o masking, que a gente chama. Fazer muito mais o masking. Eu era essa criança
do masking, essa criança invisível, e tinha pouco estímulo, sabe? Tinha pouco estímulo, assim. Eu entrei na escola com 5 anos, a galera tinha 7 anos, aí eu já sabia ler, escrever, o professor falou assim pra minha mãe, olha, não traz ele, porque não tem o que fazer com ele, eu não sei o que fazer, eu não sei o que dá pra ele. Porque o cara era professor pra aquela série só. Sim. A escola era só pra aquela série, depois tinha que ir pra outra escola lá no interior, né? Então ele só sabia dar aquele ano. A Juricaba era o nome da cidade, no Rio Grande do Sul. Então assim, ele só dava aquela turma, né? Então eu entrei junto com meu primo, que tinha 7 anos, ou 7 anos e meio, não sei. Eu entrei com 5. Minha mãe disse que eu entrei porque eu chorava pra caramba. Cada vez que eu passava pela escola, eu queria ir lá e aprender, não sei o quê. Mas eu já sabia as letras e tudo, já sabia tudo isso. E aí eu fui ficando um pouco muito tímido, muito retraído. Quando eu terminei esse ano, fui pra outra escola, eu lembro que eu já era embotado dentro de mim, assim. Já era aquela criança que, quando você fala o nome e olha, já fica vermelha, sabe? Eu já era essa criança aí. E aí na escola, assim, foi um negócio que eu sempre tava ali no meu mundo mental. Raramente eu me interessava pelo que estava acontecendo nas matérias e coisas, raramente eu me interessava. As coisas que eu me interessava eu lembro até hoje, mas a maioria das coisas não me interessava. Uhum. E aí depois na faculdade foi que eu comecei a ter mais estímulo adequado. Aí eu deslanchei, assim. Daí na faculdade eu comecei a perceber a minha capacidade de entender algo, explicar, conectar aquilo com outras coisas. E aí aquilo pra mim tudo era normal. Eu não conseguia entender aquilo como algo que as outras pessoas não faziam. Uhum. Aí meus colegas falaram, eu falava assim, alguns dos meus colegas da faculdade falavam, eu queria ser inteligente igual você. Eu ficava muito bravo, porque eu falava assim, inteligente o quê? Eu vivo lendo esses textos. Eu não durmo lendo o texto do Freud lá pra poder... Porque, enfim, eu gostava de ler, né? Passava a noite inteira Devorava. lendo. Então, na minha cabeça, eu só sabia as coisas porque eu entrava em hiperfoco, ficava lendo. Só que a questão era que eu lia e depois eu sabia tudo que estava lá, né? Fixava, né? Fixava. Uhum. E a galera não fixava dessa forma, eles precisavam repetir. E eu não conseguia perceber isso. Então eu não achava que eu tinha uma inteligência. Aí até começou a terminar o período da faculdade, eu comecei a me desesperar. O que eu vou fazer? Na cidade de 4 mil habitantes, vou clinicar aqui, o que eu vou fazer? Vou morrer de fome, né? Aí eu fiz um concurso, e aí eu resolvi que eu ia passar. Eu passei em primeiro lugar no concurso, aí eu já, eu passei num concurso, o primeiro que eu passei, assim, que eu fiquei mais impressionado, digamos assim, foi um concurso que a galera tava estudando há uns 10 anos, que era o concurso da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência. Sim. Tinha psicólogo estudando há 10 anos, e eles não passaram. Eu estudei 2 meses e passei. Nossa. Aí eu falei, tem alguma coisa aí. Aí depois de 1 mês eu passei no concurso que eu tomei posse daí, que foi em Pelotas. Daí eu fui lá pra Pelotas trabalhar. Trabalhei lá no meio da pandemia, o pessoal tava atendendo lá, morrendo gente. Eu era o psicólogo lá do hospital, junto com uma outra colega. Nossa, linha de frente. E daí depois eu comecei a clinicar, né, fazer conteúdo e clinicar, né? E aí nessa época eu tava muito ansioso. Eu achava que eu tinha toque, eu achava que eu tinha TDAH. Aí me diagnosticavam com toque, com TDAH, com bipolaridade, me diagnosticavam com um monte de coisa. Uhum. Vários psicólogos, você chegou aí? Vários profissionais, vários. Teve um que me diagnosticou com bipolaridade porque eu falei o seguinte, eu preparo uma aula na quinta e aí quando eu acordo na sexta, eu olho para aquela aula, eu pego aquele papel, jogo no lixo e eu falo totalmente outras coisas e eu fico, cara, como é que eu não consigo planejar uma aula? Eu ficava angustiado porque eu queria ser mais planejador, queria prever mais as coisas que eu fazia. Uhum. Ele entendeu que isso era um descarrilamento de pensamento do bipolar. Isso, psicólogo. Psiquiatra. Bom, se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Valeu!